Oi, gente, boa noite pra todo mundo. Essa aqui no fundo é a Naga. Sim, hoje eu tô gravando no quarto das gatinhas. Esse é o meu quarto na casa da minha mãe. Vocês vão perceber que eu tô um pouquinho mais gordo, mas vamos lá. Eu tinha prometido esse vídeo sobre a diferença entre poesia e prosa a semana retrasada. Gravar para a semana retrasada, né? Mas aconteceram algumas coisinhas e eu acabei não conseguindo gravar. Peço desculpas pra vocês. Eu não tava muito bem esse período, ainda não tô. Mas vamos voltando, né? Vamos seguindo. Espero que vocês estejam bem, se cuidando dos seus familiares. Vamos lá, então, qual é o que eu tenho em mente, qual é o meu projeto nesse vídeo? Eu pretendo aqui, infelizmente eu tô sem a lousa, mas eu vou tentar dar cabo disso sem ela mesmo. Falar sobre as diferenças entre prosa e poesia, mas é voltado à gramática. Iago, pelo amor de Deus, você tá louco? Eu tenho meus problemas, mas eu tomei meus remédios hoje. Não, eu tomei o remédio. Brincadeira, eu tomei. Por quê? Porque se vocês repararem no cronograma que eu mandei, ele tem estratos, ele tem níveis. A gente começaria do nível fonético, fonológico, morfológico, aumenta sintático, semântico, discursivo, pragmático. Nós vimos isso durante uma das aulas de redação, bem por cima, e eu vou voltar nisso aqui nesses níveis. Só que para deixar esses níveis um pouco mais claros, eu acredito que seja necessário. Deixa eu só fechar uma coisinha aqui. Que seja necessário trazer a poesia, porque a poesia em si ela é construída a partir de níveis. Tenham em mente já uma introdução à poesia, vocês conseguem ver minhas tatuagens. Logo que a gente faz uma tatuagem, o tatuador ele coloca um plástico, porque fica o líquido, né, do sangue que separa, ele faz ficar uma gosminha. Sangra muito, né? É uma ferida literalmente. Aí ele coloca um papel em volta e não dá pra você ver. Isso é uma poesia. Porque a poesia ela tem camadas. Se eu tivesse acabado de fazer essa, essa tatuagem do Charmander, ela estaria toda embrulhada com o papel. Uma poesia, uma leitura e uma interpretação, ela pressupõe que você pegue esses extratos que a gente vai estudar em gramática, fonética, os sons, as consoantes, as vogais, quais são a importância deles, aí aumentando as palavras, porque tem mais substantivos, porque tem mais verbos, porque tem mais artigos, porque não tem verbos, o que a ausência de verbos significa, o que a ausência de um título significa, aumentando sintaxe. Por que eu tenho orações coordenadas? Por que eu tenho só orações subordinadas num poema? Por que eu tenho orações justapostas? O que isso quer dizer? Pode ser muito bem orações justapostas, podem estar muito bem num poema que fale sobre briga. Justaposição. Colocar uma coisa do lado da outra de uma forma truncada. E isso também contribui vocês na hora da redação. A análise, eu acredito que ela é um pressuposto, um interposto no sentido da produção de um texto. Se você não é um bom analista, você não é um bom escritor. Então eu acredito que a gramática está pressuposta na redação também. Tá, vamos começar então. A primeira diferença, enquanto eu chacoalho a pena para as gatinhas brincarem, vocês não conseguem vê-las, mas eu consigo. Não são as vozes da minha cabeça, eu tenho gatos mesmo aqui. Vou mostrar os gatos para vocês não saírem por aí falando que o professor de vocês é completamente louco. Eles existem. Bom, a primeira diferença quando a gente falar em prosa, coloquem na cabeça de vocês, tenham em mente uma flecha para frente. Literalmente isso. A prosa é como se eu pegasse um arco, atirasse para frente. Cada uma das minhas palavras aqui estão sendo escolhidas para que vocês entendam a diferença entre a prosa e a poesia. Aqui eu não estou poesificando o que vem a ser poesia. Eu estou definindo a diferença entre prosa e poesia através da prosa. Cada uma das palavras vai no mesmo sentido de flecha. Uma palavra depois da outra do que eu estou dizendo está especificando o meu alvo, que é vocês entenderem a diferença entre prosa de um lado, poesia do outro. A prosa é uma flecha para cá. A poesia, não. Pausa dramática. Se a gente pudesse, se eu tivesse a lousa, eu faria um desenho cabalístico para vocês, que a poesia é isso aqui, um monte de flecha, para um monte de lado. Deixa eu pegar algumas coisas que eu tenho. Ai, tem a minha chave, eu acho que pode ilustrar um pouquinho. Tem um monte de chaveiro aqui, eu espero que vocês consigam ver as chaves, porque é as chaves que importam.
Se eu tivesse uma prosa, a prosa é isso aqui. Ela vai para um caminho de significação. Deixa eu virar aqui, isso. Um caminho de significação. A poesia, não. Cada um dos elementos em si, ele é escolhido para deixar mais de uma potencialidade de sentido na superfície. Então, por isso que eu posso, não existiriam a priori interpretações erradas e nem certas de poesia. Existem interpretações possíveis a partir do poema, e você tem que justificar aquilo que você está interpretando a partir das assonâncias e das aliterações do poema, das palavras que esse poema tem, se esse poema tem verbos, se ele tem conjunções, se não tem, das estruturas sintáticas desse poema. Peraí, as minhas gatas derrubaram alguma coisa. Bom, voltando. Eu justifico, por exemplo, que as minhas gatas são terríveis, porque elas derrubaram. Eu tenho um altar aqui do lado e, obviamente, o altar eu não posso mostrar. Elas estão derrubando todos os meus guardiões. E eu tenho uma rede. Vocês viram ela na rede, elas na rede, elas estão escalando a rede e uma delas está brincando com a outra. E enquanto elas fazem isso, elas estão derrubando todos os meus guardiões. Gatos, sendo gatos. Mas eu amo elas. Enfim, voltando. Tá, eu preciso justificar a minha interpretação numa poesia. Não dá, por exemplo, para aquele poema que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, eu virar e falar que tá falando sobre o pinguim na Antártica. Não, querido, não tá. Porque não existe nada nesse poema que justifique essa interpretação. Não existe nada no poema que justifique eu falar que tá falando de um pinguim na Antártica. Não existe em nenhum dos estratos das hierarquias de níveis de interpretação, nem da fonético, não existe nada fonético ali de som que remeta a pinguim, não existe nada das palavras que remeta como um pinguim é, e nem na construção silábica, porque o pinguim anda assim. Vamos pensar em frases que andariam assim. Não existe nada que tenha essa ligação, que remeta a isso. Portanto, essa interpretação ela não é possível a partir daí. Voltando para o exemplo das chavinhas, se a gente tiver essas chavinhas, então a gente tem um monte de coisa que está apontando para um monte de lugar. E aí o que você faz quando você interpreta um poema? Você põe isso em prosa. Só que não é simplesmente um resumo do poema. Você põe em prosa num sentido só e único da prosa, pegando cada uma dessas flechas que estão indo para alguma direção e justificando, elas invertem, e justificando o seu ponto de vista. Esse sentido, elas estão indo para vários sentidos diferentes. Quando você interpreta um poema, o que você faz é inverter isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso com alguma outra coisa. Eu precisava de uma lousa, mas eu tô sem. Enfim, imaginem isso aqui. Isso é a poesia. Enquanto eu tenho ela lida, sendo lida. Quando você interpreta, você pega cada um desses elementos e vai para o mesmo ponto. Cada um deles vai servir para você justificar um ponto. Tá, e por que isso é importante? Não só para vocês entenderem um pouco melhor a questão de gêneros e tipos textuais, mas também para vocês entenderem por que eu dividi o cronograma de gramática em níveis. Porque esses níveis são significativos tanto na prosa quanto na poesia. Claro que em gramática nós vamos trabalhar mais com a prosa do que com a poesia. No entanto, esses fenômenos existem na língua, e a língua se materializa em vários gêneros e tipos textuais, em vários moldes. A poesia é um deles. A prosa, que significa não estar em verso, e não é até o meio e volta, que é o verso tradicional, né? Existem outros versos. A prosa também é um meio de circulação, de veiculação da língua. Espero que esteja tudo bem por enquanto. A diferença entre a prosa, flecha para frente, em que eu especifico sentidos, e a poesia, que eu congrego muitos sentidos numa única coisa, num único símbolo. A poesia em si é o que o simbolismo foi. Sugere, não explica. A prosa explica. Eu não estou sugerindo coisas aqui. Nesse vídeo eu não estou falando coisas do tipo poesia, minha rima, minha sina, minha tia, minha dia, me ensina a ter sina, a ser fina, poesia. Eu não estou fazendo isso. Eu estou especificando por meio de uma flecha para cá quais são as diferenças entre uma prosa e uma poesia enquanto a Naga passa na frente do meu computador. Tudo bem? Vocês não podem me responder. Como podemos ajudar? Olha, Google, você pode ajudar impedindo a minha gata de ficar acabando com o meu teclado. Seria ótimo se você conseguisse fazer isso.
Bom, voltando. Tendo isso em mente, tá, por que eu tô falando tudo isso? Hoje a gente vai começar mais especificamente fonético, fonologia. Eu vou voltar para aquele slide que eu já mandei para vocês, o slide 2 da aula 2, sobre aspectos fonéticos e fonológicos. Mas antes, para deixar mais claro isso que eu tô falando de extratos, de interpretação de níveis, de perfurar literalmente níveis, eu vou trazer de novo aquele poema que eu falei na sala. Sempre que eu dou aula de poesia eu trago ele, porque ele é exemplar daquilo que eu quero dizer, de que você, às vezes quando você bate um olho num poema, você não vê aquilo que está sugerido. E às vezes uma coisinha tipo, bim, te chama a atenção, e é uma flechinha que te chama a atenção, ela vira e faz você ir para outro ponto. Aí você começa a olhar outras flechinhas e dim, vira para outro ponto, e dim para outro ponto. É assim. Antes desse outro poema, tem um que é mais ou menos assim. Rua torta, lua morta, tua porta. Primeiro de tudo, rua torta, lua morta, tua porta. Vamos interpretar esse poema. Quando uma rua é torta, por que tem alguém, tua porta? A gente pode imaginar que tem um sujeito na frente de uma porta de uma outra pessoa. Rua torta, lua morta. A lua sempre foi ligada a amantes, a paixão. A rua pode muito bem ser torta, porque na verdade quem está andando torto, entortando o corpo, é a pessoa, é esse eu lírico que provavelmente está bêbado ou sob o efeito de alguma coisa, porque a lua está morta. Ou seja, a paixão que ele tinha por alguma pessoa acabou, então ele não está mais em conjunção com esse eu. Por isso ele bebeu demais, isso é especulação, na análise interpretativa, tá? Mas é possível a partir desse poema. E aí, a rua ficou torta, porque na verdade ele que tá torto, mas, né, o referente dele é o contrário. E ele chega na porta dessa pessoa, por isso tua porta. Tá, mas o que isso tem a ver e como eu posso chegar a isso a partir dos níveis? Na questão das rimas, rua morta, tua porta, não, Rua torta, lua morta, tua porta. Rua torta, lua morta. Eu tenho sempre uma coisa, tem um esquema AB, AB. Isso é cruzado. O que está sendo cruzado de novo? O caminho de duas pessoas que, na verdade, se descruzaram porque romperam essa relação amorosa. Então, ó, primeiro eu estou usando a rima para justificar a minha interpretação. Eu estou pegando isso aqui, essa chave, tô virando pra cá, pra ela apontar no mesmo sentido interpretativo que eu quero. Não que eu quero, não tô fazendo malabarismo. Elas derrubaram pelúcias. É a partir daquilo que o poema permite e que é possível justificar. Eu não tô tirando coelhos da cartola, tá? Não é mágica isso aqui, não é nada... Não tem feitiçaria envolvida até onde eu sei. Bom, espero que vocês tenham entendido. E esse aí a gente vai para um outro, porque aí eu dou um salto absurdo, porque eu não sou obrigado a seguir ordens. E a gente vai para semântica, para entender como é que esses níveis, como é que pequenos elementos podem chegar na poesia a fazer vocês interpretarem outras coisas. E daí, de novo, eu reitero o que eu já disse nas aulas de redação. Todo texto é uma proposta de produção de sentido, e não um sentido único. Se você não enxerga alguma coisa, ou pode ser que você não tenha conseguido tirar alguma aba. Pensa numa múmia. Vocês têm que desatar a múmia do texto. Pode ser que você não tenha chegado ao cadáver, você tá só na fita ainda dela. Deixa eu só pausar aqui para eu achar o poema que eu quero ler para vocês. Vamos lá. Bom, esse é um poema do Cruz e Souza que se chama Cavador do Infinito e tudo num poema é significativo. Lembrem-se das camadas, são coisas sobrepostas. Vocês já tiveram aquelas bolinhas que a gente monta por pedacinhos? Só um poema, tá? O poema se chama Cavador do Infinito. Por que que isso é relevante? Ele tá cavando num buraco infinito. Já não vou dar mais dicas, tá? Eu já li esse poema em sala, mas caso vocês não lembrem. Vamos ver se vocês ficam só, antes de chegar na múmia, ficam só na bandagem. Com a lâmpada do sonho desce aflito, e sobe aos mundos mais imponderáveis, vai abafando as queixas implacáveis, da alma o profundo e soluçado grito.
Ânsias, desejos, tudo a fogo escrito, sente em redor nos astros inefáveis, cava nas fundas eras insondáveis, o cavador do trágico infinito. E quanto mais pelo infinito cava, mais o infinito se transforma em lava, e o cavador se perde nas distâncias. Alto levanta a lâmpada do sonho, e com seu vulto pálido e tristonho, cava os abismos das eternas ânsias. O extrato mais relevante aqui para a semântica, para chegar à semântica que eu fiz com vocês na sala, é o morfológico. São as palavras e os sentidos que elas carregam, que elas veiculam, que tá embutido nelas, mas um pouquinho mais para dentro. É um trabalho de escavação, análise de poesia. Olha, gente, vamos lá. Terceiro verso. Vai abafando as queixas implacáveis. A gente pode imaginar que tem alguém com a mão na boca de outra pessoa. Cavando. Com a mão na boca de outra. Cavando. E tá tapando a boca de outra pessoa. Tapando um grito. Um profundo e soluçado grito. Aham. Não vou falar mais nada. Ânsias, desejos. Tudo a fogo. Fogo. Fogo naquele lugar. Abafando o grito. Fogo naquele lugar. Aí no fim ainda fala que ele levanta a lâmpada do sonho. Gente, lâmpada é uma coisa que fica quente na ponta, né? A ponta fica mais vermelha, inclusive, se você olha. Eu acho que não preciso falar mais nada, né? O que quer dizer esse poema, quais são os sentidos, quais são as camadas que eu descasquei aqui para apresentar a significação da laranja, que eu tô querendo de que isso aqui é uma sugestão. Não tá dito como uma flecha na prosa, mas isso para mim é uma sugestão, vamos colocar assim, um pouco escondida em camadas de um sexo anal. Porque para mim tá muito claro isso aqui. E eu acho que esse poema é muito claro pra gente ver isso que eu tô falando entre prosa e poesia. Tá, onde eu quero chegar com isso? Lugar nenhum? Não, não é em lugar nenhum. É em algum lugar. E aliás, vejam que a lógica linguística não é a lógica matemática. Quando eu digo não é em lugar nenhum, eu não estou dizendo que é em lugar nenhum. Estou dizendo que não é em lugar nenhum mesmo. É em algum lugar. Eu quero chegar em algum lugar. Eu tenho um propósito com tudo isso. Ou seja, menos com menos na linguagem não dá mais. Dá menos mesmo, ok? Bom, vamos lá. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero que vocês entendam que os extratos... O que é extrato? Olha para minha estante lá atrás. Tudo aquilo são níveis. Qualquer texto tem níveis de interpretação. Se eu só fico no que está batido, eu não interpreto coisas que são necessárias. Por exemplo, desse texto que eu acabei de dar para vocês. Se a gente só fica no que é dito, muitas pessoas vão virar para vocês e vão falar: que coisa linda. Olha, dependendo do momento, pode ser lindo mesmo, né? Pode não ser lindo, pode não ser limpo, inclusive. Mas, né, enfim. São esses níveis que eu falo para vocês que a gente tem que se atentar em qualquer texto. O nosso papel aqui como professor é fazer com que vocês saiam do nível que está dado e cheguem a enxergar o que está lá atrás. Inclusive, cheguem a enxergar as lutas de classes que estão por trás do que é dito e as formações ideológicas que deixam o que é dito ser dito. Porque todo mundo que diz alguma coisa está submetido a uma ideologia. Eu também. Então, qual é a ideologia que está na minha cabeça que está me permitindo dizer isso aqui? E qual é a ideologia de uma pessoa bolsonarista que diz absurdos ou de uma pessoa que apoiava o Hitler, que era contra judeus? A que ela estava submetida, né? Só dois... espero que não esteja indo muito rápido. Infelizmente, a gente não tem feedback, né? Porque isso é um vídeo que eu vou gravar e depois vocês vão ter acesso. Mas só tem mais 2 pontos esse vídeo. Depois eu entro no slide num outro vídeo. Esse vídeo, então, é uma introdução para a explicação do slide. Os 2 pontos que eu quero falar é entrando dentro. Isso não é uma redundância, porque você pode entrar fora, tá? E eu provo. Quando você tá numa lanchonete, a esquina da lanchonete já é a lanchonete. Pega a padoca. Mesmo em época de pandemia, vocês vão saber do que eu tô falando. A fachada da padoca já é a padoca, aonde você senta. Só que você não está dentro da padoca onde tem os produtos. Então, quando você fala que você está entrando dentro, não é um erro.
É uma ênfase de que você literalmente está nas entranhas daquele lugar e não só adentrou ao começo da fachada. De qualquer modo. Bom, quando a gente vai penetrar, tomando Cavador do Infinito, né? Penetrar o nível fonético, tem dois fenômenos que são relevantes: a sonância e a literação. Isso para poesia. Para a prosa ficam os outros dois que são relevantes, que estão nos slides. Outros dois não. Homonímia, polissemia, isso são outros fenômenos linguísticos. Estou falando de fenômenos linguísticos agora. O que é a assonância? A assonância é a repetição de vogal. Repetição não, do som vocálico, tá? Não é de uma vogal em si. Quando eu falo para vocês, vem pra caixa você também, vem, fica repetindo um em. Além do V, né? Que aí seria uma literação. Mas essa repetição desse som em, que é uma vogal, nasal, mas vogal, na verdade duas, né? Um ditongo vocálico nasalizado, em, isso também contribui para a propaganda. A propaganda sabe disso, eles usam isso contra vocês. O funk sabe disso. E o funk faz tanto sucesso porque eles usam uma batida que normalmente bate com essas repetições, ou de vogais ou de consoantes. Então, o que eu estou ensinando para vocês aqui é como um procedimento linguístico que nós usamos no nosso dia a dia, inclusive em ditados populares, qual é a função deles nos textos. A assonância, então, é a repetição de vogais, a literação, a repetição de consoantes. Vou voltar para um poema, porque eu acho que isso fica mais nítido numa poesia. E aí depois eu finalizo, fechando, falando por que eu falei tudo isso. Porque isso aqui, de certo modo, não cabe na prosa, tá? Mesmo porque, apesar de que em alguns aspectos de estilo existam exceções, pequeníssimas exceções, isso não cabe à prosa. De qualquer modo, vamos lá. Deixa eu achar aqui o outro poema. Cadê aqui? O poema se chama A Onda. Prestem atenção na relevância dos sons vocálicos nesse poema. Porque não é importante eu ficar decorando o nome. Ah, é assonância e literação. Tá, isso serve para quê? Ah, é rima cruzada. Tá, qual a significação disso nesse poema? De que maneira essa literação, essa assonância contribui para a significação que você chegou? É isso que é relevante, tá? Poema Onda, do Manuel Bandeira. A onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda onda, ainda anda. Aonde? Aonde? A onda. Vocês percebem que a repetição desses sons nasais, on, an, ai, e eu fiz com a mão, on, an, ai, eles estão repetindo no poema, criando um ritmo que é próximo a formação e a quebra de ondas. Então, essa assonância vocálica de sons nasais, isso daqui cria um ritmo, e eu tô falando de som é ritmo, alternância entre forte e fraca, cria um ritmo que tem a ver com onda, que tem a ver com poema. Aí a gente vai para a semântica, pula um extrato. Então, olha os estratos, os níveis dialogando. A fonética, essa questão dos sons que geram ritmo, está contribuindo para o sentido do poema que está falando de onda. Então, na língua é assim que funciona, as coisas estão interligadas. A gente separa para tentar estudar, como uma estante. Tudo aquilo é minha estante. Só que tem coisas, tem degraus. Por exemplo, no quarto estágio não tem mais pelúcias, só tem livro. É assim que vai indo. Aliteração, um exemplo de aliteração para vocês. Eu vou dar um poema muito chato. Eu odeio esse poema particularmente, porque é uma coisa assim que é tanta repetição que se torna chato, literalmente. Chama Violões alguma coisa. É um poema simbolista também, mas voltado muito à música, à musicalidade. Então vamos lá. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Tudo nas cordas os violões ecoa e vibra, se contorce no ar convosco. Gente, eu não aguento mais. É uma repetição de V com C com Z aí para representar o som do violão absurda que chega a me irritar.
E isso, essa aliteração é significativa por quê? Porque ela quer significar, ela quer metaforizar os sons desses instrumentos dos quais o poema está falando. Tá, qual é a conclusão a que eu queria chegar a partir de tudo isso? Na verdade, todo esse vídeo até aqui foi só um mote para eu chegar onde eu quero. Isso não cabe na prosa. Por quê? Não escrevam uma dissertação fazendo isso. Se vocês forem fazer isso, estejam muito seguros e tenham certeza de que isso não é o principal do texto. Porque se for o principal, não é uma dissertação. Rompe o esqueleto. E isso não cabe em prosa, porque lembrem-se que a prosa vai em sentido para frente. E pegando a dissertação, argumentativa, você tem que convencer o leitor. Quando você joga várias possibilidades de interpretação para uma única palavra, uma única sentença, condensa muitas coisas, você faz com que o leitor tenha que interpretar muita coisa sozinho. Isso é um problema. Daí a relevância de uma flecha para frente. Você tem que ser certeiro. Pá, coerente, coeso. Você não pode ficar enrolando, metaforizando, poesificando desse jeito. Eu não estou dizendo de forma alguma que a poesia é menor e nem maior que a prosa. Eu estou dizendo que os textos, eles têm o ambiente nos quais serem veiculados. A poesia tem um lugar dela, a prosa tem um lugar dela. Às vezes elas se mesclam. Mas para vocês que vão prestar um vestibular, cuidado, porque tem corretores e corretores. Alguns podem não entender se vocês quiserem fazer isso. No próximo vídeo eu explico a questão do slide e a gente entra em homonímia, polissemia, que também tem a ver com isso, e questões de segmentação. Só para fechar, que nós vimos na aula de hoje, diferença entre a prosa, flecha para frente, sentido único, único alvo. Poesia, congregação de muitos sentidos, ambas, porque qualquer texto tem estratos de significação, tem níveis que eu vou para interpretar. Eu posso ficar só no que é dito, ou eu posso ir um pouquinho mais fundo, como o cavador do infinito, e cavar, por exemplo, num jornal que tem uma manchete. Ladrão aliado ao PT foi preso hoje, e um outro que tem uma manchete: jovem estudante de sociais que foi falsamente acusado de aliança à criminalidade está declamando algo durante a associação do PT. Essas duas diferentes manchetes para o mesmo fato já mostram posicionamentos diferentes. Eu chegar a isso, eu preciso cavar um pouquinho mais.